dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente está aqui com um papo diferente. A gente está com o diretor Geraldo, que é diretor de vestibular da Unifal, e ele veio para esclarecer, bater um papo e conversar com todos e tirar algumas dúvidas sobre esse novo processo seletivo que ele foi extinto em 2008. Em 2009 foi utilizado o SISU somente, o SISU como método de ingresso, e agora estamos nessa retomada do vestibular, que, ao meu ver, é um grande avanço para o ingresso nas universidades. Boa tarde, tudo bem, Geraldo? Boa tarde, PT, boa tarde a todos aí que nos ouvem. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o nosso processo seletivo vestibular. E como o PT bem falou, o último processo seletivo foi em 2008, então a gente tem um hiato aí de 15 anos praticamente, mais até, né, praticamente. Então, muita coisa muda, né? Várias instituições, não só a Unifal, estão voltando com o vestibular. Então, quando a gente coloca no TikTok, no Instagram, vestibular, você vê vários vídeos sendo feitos sobre isso. Então, o FMG, a UFLA, o UNB, então várias instituições estão deixando cada vez mais de deixar as vagas totalmente para o SISU e pegando um pouco para o vestibular, ou então algumas até como a UNB, abandonando totalmente o SISU. Então, é uma prática que a gente vê que até 2016 a gente teve um pico de matrículas e oferta de vagas nas instituições. Então, ou seja, é um dado que até antes da pandemia. Então, até 2016, um número considerável. A partir de 2016, esse número foi se estagnando, aí, logicamente, quando veio a pandemia, começou a cair. Então, se é antes da pandemia, porque normalmente as discussões sempre falam, mas na pandemia os alunos perderam interesse e tal. Não é. A gente vê que já tinha um movimento antes disso. E aí, com vários estudos, várias instituições, a gente tem os nossos encontros, as universidades têm os seus gestores de processo seletivo que fazem os encontros anuais, e nessas discussões a gente foi vendo que voltar com o vestibular como mais uma forma de ingresso seria uma opção viável para os nossos alunos. Então, esse ano, a gente vai ter com a banca do Sebrasp, que é a mesma que faz o Enem. E como que foi, assim, a decisão de retomar, o que motivou fazer a retomada do vestibular para um método de ingresso na faculdade? Então, aí, no caso da Unifal, a ideia é manter 50% das vagas no SISU, 50% no vestibular. Então, a gente não está abandonando totalmente o SISU. A ideia de ter o vestibular com mais uma forma de ingresso seria uma possibilidade de ter públicos diferentes. Então, talvez o mesmo candidato possa fazer o vestibular, possa fazer o SISU, né, o Enem, nada impede disso, mas também aquela pessoa que não quero fazer o Enem, ou perdi o Enem, ou 2 dias de prova, muito cansativo, vestibular um dia só. Então, a gente pode até pegar um público 25 mais, né, diferente do Enem, que é um público majoritário de 18 anos, cursando ensino médio, ou recentemente cursado ensino médio. Então, além de ter esses públicos diferentes, a gente pode dizer que nós conseguimos tentar ocupar as nossas vagas com maior êxito, pensando naquele aluno que realmente ele vem para a universidade para ficar. Porque a gente tem um grande problema também, não só a Unifal, esse é um problema mundial, não é nem nacional, é mundial, que é o aluno que ele vai se deslocando entre as regiões, entre a universidade, e ele vai tentando chegar cada vez mais perto de casa. Então ele tenta aqui, aí o ano que vem ele vai tentar mais perto da casa dele, e vai tentando via transferência, via novos processos seletivos, tudo de novo, e a gente acaba perdendo esse aluno. Talvez com vestibular seria uma forma de eu atender melhor essa função da universidade com o seu vínculo regional e ter, de fato, os profissionais sendo formados pela universidade aqui.
no nosso entorno do sul de Minas. Isso seria um agravante. Não que, logicamente, a gente não está desmerecendo uma pessoa de fora querer vir, mas a gente acredita que o vestibular, como tem várias instituições, normalmente o vestibular ele tem um recorte geográfico aí. A gente observa muito, às vezes até tem uma situação onde os estudantes se impressionam demais com as notas de cortes do Norte e Nordeste, por serem muito altas, 900 mais e por aí vai. O interessante é saber, principalmente para quem não tem esse conhecimento, a gente tem um pouco mais de expertise relacionada a isso, a gente percebe que esse é o fator, mas é o bônus de regionalização. E uma das perguntas que os nossos alunos aqui sempre me fizeram, me trouxeram e até pediram para que eu fizesse para você, é se existe a possibilidade de desenvolver, ter e aplicar um bônus de regionalização. Talvez não seja uma regionalização sudeste inteiro, porque o sudeste hoje ele é muito aquecido e eu acho que, apesar do norte e nordeste ter a educação hoje mais avançada, mais evoluída, onde tem muito mais oportunidades em universidades é aqui no sudeste do Brasil. Mas uma regionalização mais localizada. Por exemplo, nós estamos no sul de Minas, um raio de uma microrregião ter esse benefício, não sei se em todos os cursos, mas principalmente nos cursos mais vulneráveis, que tem uma evasão maior ou dificuldade de completar, existir esse bônus de regionalização. Vocês pensam em algo assim? Não, porque, se não me engano, acho que era a Federal da Bahia, a UFBA, enfim, várias universidades do Nordeste, como você mesmo disse, do Norte, por força do Ministério Público Federal, vão ter que abandonar o bônus regional. Então, hoje existe relatório, pareceres jurídicos dizendo que o bônus regional não é viável para as universidades, porque isso diferencia os candidatos, além do mérito e além das cotas. Então, nós não podemos, por questões legais, fazer o bônus regional. A gente acredita que o vestibular vai acabar regionalizando o processo, mas fazer o bônus não pode. Legal. Sobre a escolha da banca do Sebrasp, creio eu que como diretor do processo seletivo você tenha tido uma influência grande sobre essa decisão, mas a gente queria entender o porquê de escolher essa banca e se tinha alguma outra banca também sendo observada para a escolha dessa prova. Bom, a reputação do Sebrasp é inquestionável, até porque ela está à frente do Enem. O Enem é o exame mais importante que a gente tem hoje de escala nacional, né, de grande escala, e ele consegue dar conta, assim como a FGV antigamente também fazia, mas Sebrasp aí nos 2, 3 últimos anos que tem feito o Enem. Então, eu sou certificador do Enem, eu já tenho acompanhado, sou avaliador das redações, fiz, né, nas últimas avaliações eu participei como avaliador. Então, esse vínculo meu com o Sebrasp já é antigo. Eu vejo alguma seriedade ali E a gente precisava exatamente disso, porque, vamos lembrar, como você mesmo disse, 2008, o último vestibular. A gente voltando, depois de tanto tempo, nós precisávamos de uma coisa muito séria para não ter problema nenhum. Porque o primeiro que a gente fizesse desse errado, e a credibilidade? Como é que ficaria? Vaga de medicina, a gente sabe que a gente ouve, né, que sai matéria no Fantástico, no G1, de várias universidades que passam, um aluno que vem, faz a prova. Então, não. Vamos atrás de uma instituição de renome, com grande reputação. Pode ser que nos próximos sejam outras instituições, mas para voltar bem, voltar
né, com força total, tinha que ser uma instituição igual a Sebrae. Há alguns anos atrás já se falava da construção e da possibilidade de ter uma retomada assim, do vestibular da Unifal, inclusive rumores de que a Unifal estava constituindo, ou já tinha constituído, em parceria com outras faculdades federais, principalmente na nossa região aqui, uma COPEV para a elaboração dessas provas. Isso chegou realmente a ser cogitado? Chegou em instituições como a UFLA, a UFVJM, no Vale do Jequitinhonha, mas ao mesmo tempo que a gente avança nessas discussões, chega um momento que a gente distancia e não consegue fazer, por exemplo, um Enem regional. Seria mais ou menos isso, né, o nome. Como São Paulo tem lotado agora, né, além da FUVEST. Mas ainda mais agora que nós vinculamos ao Sebrasp, então isso tem afastado cada vez mais a possibilidade de fazer um Enem que vale, uma espécie de Enem, né, que vale para várias universidades, seja do sul de Minas ou algumas de Minas, né? Então, provavelmente cada uma vai acabar organizando o seu próprio certame e a única diferença, e isso é importante, viu, gente, para quem está pensando nos próximos anos, nos cronogramas, ficar bem antenado, porque pode ser que as datas coincidam, tá? Mas o fato de coincidir data não é um acaso não, viu, gente? Nós nos organizamos exatamente porque o aluno vai ter que fazer uma escolha. Então, ele vai ter que fazer a escolha desde o começo, desde antes de fazer o vestibular. Se ele quer aqui, se ele quer lá, se ele quer outra instituição, que a gente faz isso mesmo. Em contato com vários gestores de processos seletivos para evitar. É que o aluno, eu passo aqui, mas passei lá, aí vou e depois ele fica nessa coisa, e nós precisamos preencher as nossas vagas, e a gente fica na mão com essas incertezas. Então, seria bom que a pessoa, o candidato, já fosse se preparando essa mentalidade. Ele se direcionasse à universidade realmente, de fato, que ele sonha em estudar. Exatamente. É até um pensamento meu, desculpa falar, mas a data é dia 19 do 10, e não por achar ela tão antecipada, mas ao meu ver, eu gostaria que ela fosse muito mais próxima ou até mesmo entrasse em conflito com datas de outros vestibulares, por exemplo, paulista, que a gente está muito mais próximo do estado de São Paulo aqui do que de Minas, do que Belo Horizonte, e justamente para que o pessoal possa optar. Eu vejo muito o pessoal do estado de São Paulo usar as nossas universidades aqui como treineiro. E eles preenchem as vagas, mas quando eles passam numa FUVEST, Unicamp, Unesp, que são as faculdades mais demandadas nessa região sudeste aqui, uma FAMERP, a FAMEMA ali, eles abandonam a vaga aqui e faz com que o aluno chamado posteriormente para o preenchimento da vaga, vamos supor, de Alfenas, ele entra tardio, entra atrasado, né? Ou então, não sei como que funciona, se essa vaga ficaria ociosa justamente pelo atraso total. Porque o SISU, por si só, ele vai ser lá em janeiro. Esse ano, no dia 16 de janeiro, ele abriu. O resultado da Unifal está para o dia 22 de janeiro. 22 de janeiro, o resultado da Unifal. Isso, do vestibular. Tá. Então está ali próximo, ali, então não vai ter problema, porque podem ter... Inclusive essa data é depois da FUVEST também. Então, no dia 22 de janeiro, por exemplo, aquela pessoa que fez os dois e quer ficar com a Unicamp, já vai ter feito a matrícula lá. Então, a gente já evitaria esse retrabalho de convocar o candidato, ele vir fazer matrícula e depois acabar escolhendo outra universidade. Com relação às datas, quando a gente tem essa parceria com uma fundação, com o Sebrae fazendo, então a gente tenta chegar mais ou menos no meio termo, né, um acordo em que o que eles oferecem
que a gente quer, né, como ideal. E havia um período aí, um interstício de 2 meses entre terminar as inscrições, fazer as provas e depois entregar os resultados. Então, na verdade, eles pediram até mais do que 2 meses. A gente ficou conversando igual na discussão, você vai comprar um carro, 25, não, dá 20, não, 24, né? E foi fazendo isso até... Negociação. Exatamente, essa negociação vai chegar no cronograma. Porque eles queriam, na verdade, até mais de 2 meses entre um período e outro. Para você ter ideia, as provas seriam aplicadas em agosto, para o resultado sair em dezembro. Eu falei, nossa, gente, isso daí não pode, porque, eu dependo desse aluno que ainda está no ensino médio, estudando aqueles conteúdos. Eu não posso fazer essa prova com tanta antecedência assim. Então, teria que ser em outubro, novembro, no máximo. Pegando o Enem. Praticamente 2 semanas, né? Exatamente, ali é esse recorte que eu tenho. E por outro lado também, eu não posso esperar que você entregue os resultados tão tardios, que eu preciso fazer matrícula, as aulas começando aí no finalzinho de fevereiro. Então até lá já tem que ter lista de matriculados. Então, mas aí a gente vai. O problema nosso desse primeiro vestibular de divulgação é que, como as inscrições abriram em julho, a gente praticamente perde o mês de julho. Porque as escolas estão de férias. Fazer trabalho de divulgação, os alunos no seu recesso, ele vai para a praia e tal, fica meio perdido aí no interesse em trabalhar, em motivar, trabalhar na cabecinha dele, essa ideia de fazer vestibular. O ano que vem a gente pretende fazer uma coisa diferente. Inclusive, eu na mostra de profissões da universidade, a gente tenta fazer no primeiro semestre ainda, para que a gente já consiga ir trazendo esse aluno, amadurecendo a ideia lá em maio a respeito do vestibular. Inclusive, eu gostaria de participar dessa mostra de profissões para a gente levar nossos alunos. Tá? Opa, vai, gente, vocês vão, tá, pessoal? Porque muitos idealizam medicina, outros idealizam outros cursos, e eu acho que a experiência de conhecer o cenário, de entender o cenário, como são as práticas, o ambiente universitário em si, total. Teve uma mostra de profissões que a gente fez aqui, que foi o ano passado, e a parceria que eu fiz, justamente por conta dos patrocínios que o Profederal faz com as festas universitárias, com as atléticas, eu optei por ideia em aguçar os nossos alunos a o quê? Viver a vida universitária e enxergar o que pode ser a vida, principalmente a parte boa da vida universitária. E aí eu trouxe a mostra de profissões a partir das atléticas. Então as baterias tocaram, eles mostraram como eram, parte de iniciação científica, o que poderia contribuir, por exemplo, na medicina, para fazer uma residência médica, até a parte de participar da bateria, faz pontuação para que ele seja aceito no residência médica. E alguns coordenadores de cursos vieram, até teve um professor que me deu aula de computação, que é o Luiz, o filho dele foi minha aluna, faz medicina lá. Ele falou assim que, PT, é muito melhor, ele falou assim, é muito chato quando mandam a gente como professor, que a gente vai falar só termo técnico. Então a gente não mostra exatamente a parte que é muito boa de usufruir da faculdade. Então todo esse trabalho foi muito legal nessa mostra. Então, levar o pessoal para conhecer toda a parte da mostra. Na época que você foi professor, a gente levou, foi a única vez que eu tive a oportunidade de levar os alunos que queriam medicina, era uma minoria na época, para conhecer o centro anatômico, para ter o contato com o centro anatômico, sentir o cheiro do formal, ver realmente as peças de estudo, e a gente não mais fez isso. Então, retomar toda essa situação, acho que é muito legal. Uma pergunta que eu tenho um aluno, ele chama Henrique, ele pediu para fazer essa pergunta, embora a gente já saiba a resposta. Como que seria feita o estilo de prova? Porque vai ser estilo Enem, com um aprofundamento maior, ou um estilo FUVEST,
que também segue a BNCC. A ideia é que nós sigamos, ainda mais o Sebrasp fazendo a prova, um padrão Enem. Então, aquela questão com o texto, com as alternativas, com a figura, e fazer toda aquela análise contextualizada. Então, mais do que decoreba, mais do que ficar decorando memorização, mecânica, regra, conceito, ou então tentar verificar a aplicabilidade desses conceitos. Isso é importante, ainda mais alinhado à BNCC. Hoje no Enem, a gente faz o tempo médio de resolução de questão pelo número de horas expostas para o Enem. E a gente trabalha sempre em 3 minutos por questão. Na disposição que foi feita pelo Sebrasp e por vocês no vestibular, tendo 70 itens para serem feitos, mais uma redação, e a gente colocando uma premissa que a redação deveria ser feita em 1 hora, e a gente sabe que 1 hora é um tempo muito corrido para fazer uma redação bem feita, mas ainda assim, determinando 1 hora, o aluno teria 2 minutos, menos de 3 minutos, 2 minutos e 57 segundos, 2 minutos e 52 segundos, para resolver cada questão, sendo que ele deveria fazer essa redação em 1 hora. Aqui no cursinho, por exemplo, eu sempre oriento o pessoal a fazer em 1h30, porque, via de regra, todo mundo quer atingir a nota máxima. Então, a redação é uma oportunidade de atingir a nota máxima. Então, se a gente reduz para 1h30, aliás, aumenta para 1h30, a gente cai para 2 minutos praticamente para a resolução de questão. Isso implica, ao meu ver, e você pode até me ajudar a pensar nesse fato, que realmente o nível Enem das questões, eles não vão ser elevados justamente porque a pressão de tempo vai fazer com que ela seja difícil de ser feita por conta exatamente da exigência de ter que fazer 70 itens num tempo menor ainda, médio, do que o Enem. A prova do Enem no segundo dia são 90 questões para você fazer em 4 horas. No primeiro dia, que são 90 questões mais redação, você tem 5 horas para fazer essa prova. Então, se eu tiro 20 questões ali, seria mais ou menos, igual você mostra nos cálculos, né? Mais ou menos o que o aluno tem aí para fazer 70 questões com a redação. Só que aí, nesse caso, a gente tem que lembrar, né? No primeiro dia, eu tenho 2 áreas do saber, no segundo dia eu tenho outras 2 áreas. No vestibular é diferente. Eu tenho todos os conteúdos, então eu tenho situações que são mais densas, menos densas. Alguns componentes curriculares são mais conteudistas, outros são mais analíticos, como as ciências humanas. Então, isso tudo está diluído numa prova de 70 questões. Então é um pouco diferente. Por exemplo, no segundo dia, um aluno fazer 90 questões de matemática e ciências biológicas, né, ciências da Terra, que são ciências da Terra, matemática, natureza, ciências da natureza. Então, olha só, são 2, se você for pensar, né, matemática, biologia, química e física, tudo isso em 90. Então, isso para um aluno realmente é um desgaste. A diferença não, a gente tem todos os componentes. Então, a gente acredita aí que pode ser que algumas questões ele gaste mais, mas, por outro lado, ele compensa com algumas que ele não vai gastar tanto, assim. Então, isso depois, lembrando, né, que como é o primeiro, esses dados todos serão analisados para que a gente possa se preparar para o próximo. Então, a ideia é sempre estar aprimorando. Se a gente vê que isso é um fator, vamos dar uma atenção nisso aqui. Eu acho que isso vai realmente dificultar o aluno a gabaritar a prova pela pressão de tempo e todas as questões emocionais que são geradas em relação à prova. E lembrar que toda essa incerteza que todos os candidatos têm é algo incomum. Então, a prova vai ser assim,
as premissas e que realmente ela vai ser estilo Enem. O nível de dificuldade a gente pode perceber pelo SEBRASP que ela não é uma prova fácil, mas que ela é uma prova tão bem elaborada que ela exige mais um esforço emocional, embora a bagagem seja necessária, para gerir o tempo. Diferença entre hoje, vestibular da Unifal e Enem, é que o Enem a gente pode trabalhar uma estratégia frente ao TRI, aonde se eu não tive tempo de responder determinadas questões, ainda assim o TRI pode me favorecer me dando a oportunidade de ganhar aqueles pontos daquelas questões que não deram tempo. Já voltando para o vestibular, que é um vestibular tradicional agora da Unifal, não aplicando o TRI é uma informação importante eles saberem que não vai ter o TRI. É uma somatória de pontos. Então, realmente, é uma resistência emocional, física e conhecimento que envolve o mundo científico. Então, creio que eles não vão aproximar. Possa acontecer de alguém chegar próximo de gabaritar, mas ainda temos a redação, tem toda essa gama de conteúdos que eu acho que faz com que ele tenha que ser perfeito em muitos aspectos, principalmente multidisciplinar. Você acredita, Geraldo, que a prova modelo SEBRASP ela tende a ser bem atualizada em relação aos acontecimentos do mundo, ou você acha que, igual os rumores de falar, o que aconteceu até maio tende a acontecer no Enem? A partir de maio, o Enem não coloca mais. Aí a gente olha para a Unicamp ela coloca coisa que parece que aconteceu ontem. Você tem uma dica ou um pensamento relacionado às atualidades cobradas dessa interdisciplinaridade? Eu vou responder essa pergunta como elaborador de itens e professor que dá curso sobre elaboração de itens. Então, eu nem posso até vincular a universidade, porque fica parecendo que quem está assistindo tem tratamento de informação privilegiada, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí na hora que eu for responder. Só lembrando, do mesmo jeito que você está curioso, eu também estou curioso para ver essa prova, porque para dizer, né, que em nenhum momento a gente tem acesso, e eu não sei o que vai cair, não sei que questão, então é um processo totalmente sigiloso mesmo. Né? Então não igual na época do Bolsonaro, lá do Enem, eu falei assim, eu vou escolher as questões que eu quero evitar a ideologia de gênero dessas provas. Não, tanto é que ele mesmo também não teve acesso. A gente fala isso, mas não é isso que acontece. O reitor, se ele quiser, ele não tem acesso à prova do vestibular com antecedência. Ele vai ter no mesmo dia que todo mundo, né? Então, assim, respondendo como uma pessoa que como um professor de curso de elaboração de itens, o que a gente sempre pede? Que os itens sejam atualizados de acordo com o que está acontecendo no contemporâneo. Então, isso é importante. Assim, se eu for trabalhar alguma coisa que aconteceu lá em 1980, é porque, na minha questão, esse conhecimento seja exigido de alguma forma. Por exemplo, na história, né? Mas se não for, eu vou dar um texto de português para ser analisado. Não faz sentido eu pegar um texto de 1960, de 80, se não for para analisar o nível de linguagem daquela época. Eu vou pedir coesão e coerência. Então não faz sentido eu pegar um texto de 1980. Então a gente sempre orienta o pessoal dessa forma. O Enem até maio, o Unicamp mais recente. O Unicamp mais recente porque ele tem autonomia de fazer o próprio processo. Então ele consegue encerrar a inscrição hoje e o vestibular ser em janeiro, em dezembro ele rodar essas provas. Né, e entregar, a banca entregar em dezembro, coisa que não acontece com o Enem. Né? O Enem, na verdade, tem banco de questões, então pode ser que caia coisas do ano passado, de gente que entregou as questões do ano passado. Então, o que eu sugeriria com relação a essas questões contemporâneas, né? Para que o aluno ele continue atentado, sim,
ao que está acontecendo, mas também, né, observar mais para trás aí, porque provavelmente, vamos pensar no Enem, provavelmente no Enem jamais cairia um tema como Guerra do Irã, né, ou então esse combate que existe entre os países. Então, dificilmente um tema desse cairia no Enem, ainda que seja atual, numa prova de redação, por exemplo. Então, ele tem que ficar antenado com questões de direitos humanos, pensar em algumas categorias, sejam minorias, sejam grupos sociais que são ou não excluídos perante uma sociedade, que tem sido muito comum, né, nas últimas gerações. A gente privilegiar povos africanos, povos originários. Então, você percebe aí que está perpetuando uma característica. Então, a atualidade, a contemporaneidade é um dos critérios, mas não é um. A gente vê muito, por exemplo, nas humanidades, hoje tendo uma incidência maior na questão sociológica, filosófica, no contexto contemporâneo, do que exatamente utilizar fatos históricos, por exemplo, falar de Primeira Guerra Mundial, aquela questão conteudista sobre toda essa situação. Nesse contexto, existem premissas, por exemplo, que a banca coloca para vocês, vocês querem tudo mais contemporâneo, vocês querem temas de redações, obviamente, com construções sociais, ou a gente pode, vou falar até de um vestibular local nosso, de Nome Fenas, que ele vem com uma tirinha, uma questão, uma crítica filosófica, uma crítica, e a partir dela ser desenvolvida uma redação. A nossa redação também seguiu uma característica bem semelhante do Enem. Então, se você for olhar lá, né, produção, dissertativa argumentativa, 30 linhas, então não pode zerar em determinadas situações, ofensa, impropério, assinatura. Então, parece até um Ctrl-C, Ctrl-V, não é, mas parece um Ctrl-C, pelo menos a gente se inspirou na redação do Enem. Então, provavelmente, para a redação, e um dia, se você quiser, eu fico aí à disposição, como eu sou professor de redação, vou dar dicas aí pro pessoal do Enem, do próprio vestibular também, sobre como que deve ser a estrutura do texto, né? Mas, com certeza, virão os textos de ajuda para que ele leia e, a partir desses textos, ele vai fazer a redação. E, normalmente, no meio deles, acaba vindo uma tirinha, também. Quando você fala da teoria de resposta ao item, do TRI, você sabe por que o vestibular nosso não consegue fazer. Eu creio que seja exatamente por causa da amostragem. O número de candidatos, pelo que eu entendo sobre o TRI, que eu até explico para os meus alunos, fala desenhando uma massa. A massa são todos os candidatos que vão participar e existe uma pré-determinação de dificuldade de cada item, porém, só é consolidado se realmente aquela dificuldade é pertinente ou não, a partir da coerência de acertos dessa massa. E eu atribuo essa massa sempre a uma pessoa que não tem uma bagagem suficiente, não estudou por algum motivo, por desinteresse ou por ter vindo de escola pública, não ter tido exatamente aquela bagagem. Então, vamos supor, a questão é tida como fácil e literalmente a maioria dessa massa acertou essa questão. Então, ela se mantém como fácil, porém, aquela questão difícil que as pessoas que têm uma bagagem mais avançada acertou ela e errou o que a massa acertou, tira ele desse nível de coerência e é onde o pessoal fala ele perde ponto. Na verdade, ele deprecia, porque ele realmente tem que ter uma escada. Eu desenho essa escada para o pessoal entre fácil, médio, difícil, até criei um muito difícil, para eles entenderem o que pode ser errado ou deixar em branco,
para não gerar prejuízo, desde que ele saiba manter o nível de coerência dele. Eu ensino eles, por exemplo, dentro das 4 áreas de conhecimento, eu mostro muito para eles que na linguagens, quanto menos eu errar, mais coerente eu estou, porque o nível de acerto da massa é heterogêneo, então a gente nunca vai acertar sempre os mesmos itens. Já quando eu entro no nível de matemática, eu consigo fazer a prova ser mais homogênea, porque a gente consegue dividir assuntos que são fáceis. Eu sempre cito para eles, você vai saber fazer porcentagem, regra de trade, jogo simples, com mais facilidade, ao contrário de quem eu vim de escola pública, que cheguei, por exemplo, até matriz determinante ali. Eu não cheguei a ver um logaritmo, não cheguei a ver uma função de segundo grau. Então, quando eu entro numa função de segundo grau no logaritmo, eu sei que aquilo é difícil e aquilo a massa erraria, mesmo que possa ser uma questão fácil para quem entende. Então, eu faço a diferença entre linguagens e matemática de uma forma evidente de mostrar uma área heterogênea e uma área homogênea, onde a matemática ela oferece a possibilidade de aumentar seus pontos. E aí eu mostro para o pessoal que no segundo dia não deu tempo de eu fazer minha prova, mas se você teve uma estratégia interessante, você deixou, por exemplo, função de segundo grau e logaritmo sem fazer, mas acertou a regra de 3 juros simples e a porcentagem, a pontuação por coerência que você adquiriu nisso fez com que você ganhasse os pontos dessa questão em branco ou errada. Já na linguagem, não. E quando existe um termo de adesão, citando, por exemplo, o FMG, que é peso 1 para todo termo de adesão, ou seja, uma média aritmética. Se eu perco muito em linguagens, tudo que eu ganhei na matemática por ela ser homogênea, tudo que eu ganhei na redação por ter escrito uma boa redação, ela vai tampar um buraco que a linguagem acabou tendo por eu não ter ido bem nela ou não ter dedicado a ela, e aí a minha média, consequentemente, vai ser mais baixa. Então, eu enxergo o TRI dessa forma. Para quem faz vestibular com consciência, conhece o TRI de fato, ele é totalmente estratégico. Eu falo muito para o pessoal que ele faz um achatamento das extremidades. Aí eu já enxergo não sei se alguém enxerga como teoria de conspiração, mas eu acho que tem muito a ver com mostrar o nível de educação do Brasil, principalmente perante o mundo. Porque eu pego o cara que tem toda a dificuldade, mas o nível de coerência dele faz ele acertar as fáceis e eu levanto a média dele. E aquele cara que domina questões teoricamente difíceis, mas por falta de estratégia ou bobeira, por ter estado cansado, algo assim, eu achato ele para baixo. Então eu consigo concentrar uma média ali, onde o cara que era para ter 30%, 40% de média, eu consigo levar ele para 50%, 60%, às vezes até 70%, e o cara 9, 10%, eu consigo trazer ele para 80% porque ele está incoerente em relação à massa. Então eu faço um achatamento dessas extremidades e concentro a educação nacional dentro de uma média ali, uns 7, 8%. É dessa forma que eu enxergo que o TRI seja feito. Você, com conhecimento maior. Nossa, mas você já deu aula aqui agora sobre o TRI. A única coisa que é importante a gente lembrar do TRI é porque ele não pega a amostragem da massa. Ou eu posso até usar isso como fator, mas o que vai fazer, de fato, determinar o nível de dificuldade de uma questão, para eu ter, por exemplo, vestibular nosso. Não tem como eu fazer isso porque esse vestibular nunca foi aplicado. Então, o Enem, nós temos vários simulados acontecendo no Brasil todo, e para eu determinar o nível de dificuldade de uma questão, eu tenho que aplicar em algum lugar. Então, é um processo totalmente sigiloso, em que, a partir do momento, aquele recorte que eu tenho, eu consigo estipular, olha, para a questão 1, o nível dela vai ser fácil. Para a questão 2, o nível dela vai ser difícil. E aí, a partir da quantidade de acertos em nível nacional, eu consigo determinar o valor para aquela questão. Então, isso daí evita, por exemplo, um cara que chuta. Então, ele acertou muitas difíceis e errou muitas fáceis. Então, isso automaticamente o sistema detecta que existe um chute, existe alguma coisa aí que o candidato fez, que ele não poderia, para acertar essa, errar aquela.
Então, a teoria de resposta ao item, para ela acontecer, ela tem que ser aplicada antes. Ok. Então, não... previamente testada. Ela tem que ser testada. E aí, e é engraçado, né? Porque quando a gente fala de elaboração de itens, até das pessoas, quando eu pego as questões que elas fazem, eu peço para eles falarem lá qual é o nível de dificuldade da tua questão. E muitos lá colocam fácil. Mas é a área dele. Então é o que ele domina e ele vai colocar fácil mesmo. E quando a questão chega para um outro colega de outra área responder, aí ele fica, peraí. Então, até que ponto que aquilo que é fácil para você é fácil? Então, eu só consigo determinar isso testando. Então, a prova do Enem acontece antes do Enem. Eu até justifico isso para o pessoal, que quando ele vai fazer essa triagem na prova, entre o que fazer e o que deixar em branco, estrategicamente em relação a sempre supor que não vai dar tempo, é ele pensar o que o aluno de escola pública, não tendo feito cursinho, não tendo tido uma bagagem forte, faria e o que ele chutaria, justamente para que esse cara se adeque da melhor maneira ou se aproxime o máximo do que o TRI vai fazer de coerência. É uma sugestão que eu faço para o pessoal. Até crio algumas legendas. Falei, gente, eu em escola pública, às vezes eu sei a questão, só que ela é extensa demais. Então, ela sendo extensa, ou eu perco a paciência, ou eu perco muito tempo com ela. E ela, obviamente, ela vai acabar sendo uma questão difícil. Aí eu falo pro pessoal, faz uma estrela nessa que você sabe fazer, para você entender que tem um raciocínio ali, mas que você priorizou outras mais curtas e mais rápidas, para que essa ficasse no final. E aquelas que têm assuntos que realmente são difíceis perante ao aluno que vem da escola pública, faça um quadradinho e deixe ela lá para o final. Porque estrategicamente você vai trabalhar dentro do seu nível de coerência. É uma forma estratégica que eu ensino o pessoal a trabalhar aqui dentro. Né? Agora, voltando na política do vestibular, no geral, uma das perguntas, a Lívia me fez uma pergunta e ela queria saber como que vai ser o número, a distribuição de vagas entre o SISU e o vestibular, se serão vagas divididas igualmente. Eu acho que até dá para a gente entender também como seriam as chamadas subsequentes do vestibular, da Unifal. Em SISU a gente sabe, mas do vestibular. Importante, a Lívia, que perguntou, quem foi o outro menino que você falou antes? O outro foi... Esqueci. Foi o Henrique. O Henrique, ó, Lívia, Henrique, a gente espera vocês aí na Unifal, viu? A gente vai ficar muito contente de fazer uma matrícula de vocês. Primeira coisa que a gente pede para todo mundo ter atenção é com relação aos documentos de cota. Só reforçando, 22 de agosto, prazo máximo para enviar toda a documentação. Com relação à distribuição das vagas nas cotas, SISU, vestibular, 6-6. Então, praticamente, o que vocês estão vendo no edital do vestibular é o que vocês verão no edital do SISU. Mesma coisa. A única coisa que você não vai ver é que as engenharias, por exemplo, de Poços de Caldas, não estão no vestibular, porque elas oferecem menos de 30 vagas. Então, todos os cursos nossos que oferecem menos de 30 vagas ficaram para o SISU. Então, você não vai ver engenharias, você não vai ver os cursos específicos de Varginha aqui. Pensando que se a gente faz a divisão de 15 em 15 no vestibular, aí dessas 15 eu ainda tenho que dividir algumas para ampla e o restante para as cotas, eu acabo tendo curso aí que vai ficar com menos de 7 vagas na ampla e mais. Então, o aluno não vai queimar R$150 para fazer um processo seletivo com um curso que tem 5 vagas. Dificilmente. Então, a gente corre o risco até de perder, tanto de um lado quanto do outro. Então, estrategicamente falando, os cursos com menos de 30 vagas ficaram né, no caso, foi o SISU, e não estou no vestibular. Mas fora isso, medicina, por exemplo. Medicina, você está vendo a mesma tabela,
A quantidade de vagas para cada cota é o que você vai ver no SISU também. E existe a possibilidade do aumento de vagas em medicina e entre os cursos que são mais demandados, que têm maiores candidatos em relação ao candidato à vaga? Essas vagas são estabelecidas no MEC de acordo com o projeto pedagógico aprovado. Então, medicina são 60 vagas anuais. Então, a gente não pode passar disso. Então, a gente oferece 30 no vestibular, 30 no SISU. Odonto, 100 vagas anuais. A diferença é que a gente tem 50 ingressantes em 2026/1, 50 ingressantes em 2026/2. Tanto do vestibular quanto do SISU, vai ter gente que vai ingressar no começo e vai ter gente que vai ingressar no meio. Então vai ter somente esse vestibular do dia 19 agora, que vai determinar alunos aprovados que vão ingressar em 2026/2 também pelo vestibular. Não vai ter uma nova prova só para a 2. Não vai ter. Porque aí o vestibular que vai acontecer provavelmente em outubro de 2026 vai ser referente a 2027. A gente não pensa em fazer 2 edições de vestibular por ano, porque a nossa entrada no meio do ano é pequena. Como o SISU agora passou para uma edição anual, então acaba que muitos cursos nossos migraram também para o começo do ano, Química, por exemplo. Então, no meio do ano, aqui na sede, a gente só tem farmácia, odonto e ciências biológicas de licenciatura. Então, não comporta um vestibular. Aí, o ideal seria fazer uma edição por ano mesmo. Não tem nenhum projeto ou nenhum pedido de aumento de vagas, por exemplo, para o curso de medicina? A gente gostaria muito, assim como o odonto, a farmácia são 100 vagas, então quem sabe chegar as vagas de medicina para 100. Mas tem tanta coisa envolvida aí, tem hospital universitário, infraestrutura, o internato nosso que acaba gerando uma grande demanda de ocupação nos hospitais, parcerias, convênios, então a gente não consegue hoje comportar mais de 60. A gente vê hoje que a medicina, por exemplo, a Santa Casa daqui é um lar em um hospital universitário para a Unifal. Em muitos casos eu tenho observado isso. E permanece que a Santa Casa seja ou tem sim um projeto de fazer um próprio hospital universitário ou um anexo à Santa Casa, via de regra, que eu acho que isso tudo envolve até questões políticas. Sim, né? Envolve até, na verdade, principalmente questões políticas, orçamentárias, vontade política, palavra certa, né? Vontade política. Se você diz assim, se a universidade tem interesse em ter um hospital universitário, a gente sabe que gerir um hospital universitário é como gerir uma outra universidade. Então, seria um anexo. Né? A especificidade, as particularidades de um HC, por exemplo, um HU, né, ele demanda tanto quanto uma universidade. Não seriam parecidos, como se fossem 2 coisas distintas. Então, teria que dobrar o orçamento da universidade. Então, além de vir aí infraestrutura, seria como que isso ia se manter. Então, vontade existe, mas, olha, e claro que aqui a gente está falando com relação às vagas de medicina, mas isso poderia ser aproveitoso para enfermagem, fisioterapia, né? Todos os outros cursos. A Unifal tem, por tradição, os cursos de saúde. E também como fala, essa devolutiva para a sociedade. Porque a sociedade também se beneficia com os atendimentos. Seria excelente. Mas depende de vontade política. Eu, nesses quase 20 anos morando em Alfenas, me sinto já um cidadão alfenense, e eu tenho um carinho muito grande pela Santa Casa, e eu vejo a Santa Casa crescendo muito, e eu consigo olhar ela como
não só uma parceria, mas um vínculo muito grande da Unifal com a Santa Casa, porque ela tem uma estrutura tanto física e ela precisa dessa mão de obra para atender todo o tamanho daquilo, para operar aquilo tudo. Eu acho que seria assim, maravilhoso para a cidade, para a microrregião, que depende muito de Alfenas, ter a Unifal participando como a Santa Casa, sendo esse hospital universitário. A gente vê agora a possibilidade de Varginha usando o Hospital Bom Pastor como um hospital universitário com um grupo único, que é uma universidade privada que foi autorizada agora. Isso vai fazer com que o Bom Pastor, que está com o hospital, infelizmente, não todo operacional, a ser operacionalizado por completo. Então, eu imagino, assim, olhando, eu bairrista, né, me considerando um alfenense, eu gostaria muito de ver tudo isso, de ver toda essa exploração. A parte do câncer, a parte do coração, todos esses investimentos que estão sendo feitos aqui, realmente tornar isso aqui, quem sabe, uma referência igual o Albert Einstein em São Paulo. Em Alfenas, porque Alfenas tem todo esse potencial. Eu vejo muito essa necessidade. E falando da medicina da Unifal, o pessoal tende muito a questionar por ser um curso novo em relação aos 100 anos de EFOL, antiga EFOL. Mas o nome, o legado para a saúde torna o curso de medicina da Unifal realmente um curso extremamente promissor. E hoje ele tem uma nota, a nota do curso de medicina da Unifal é máxima, não é? Ou ela está próxima disso? 0 a 5, se não for 5 ou 4. Então, é um curso novo que realmente está. Eu creio muito no Unifal, creio muito nesse potencial. Então, vejo que o pessoal não possa ter um olhar que não ter o mesmo orgulho que os dentistas, né, formados na Unifal, os farmacêuticos, têm formando em medicina. Vejo muito mesmo. Já fui atendido por médicos que foram meus alunos lá na Santa Casa, coincidiu. É muito legal isso. Muito legal. Eles realmente são excepcionais. Uma coisa que o pessoal tende a falar sobre a política de cotas. As chamadas subsequentes, por exemplo, a gente falou mais cedo sobre a questão das cotas de deficientes. Eu não sei se eu interpretei errado no SISU, mas a impressão que eu tenho é que chega numa determinada chamada, vira um bolo só em relação às notas, e aí já não olha mais se a pessoa é uma cotista de deficiência, parda preta ou indígena, e passa a chamar por uma lista corrida pela declaração de interesse. Se for realmente isso, o vestibular não pretende fazer isso, né? Ele pretende chamar exatamente pelas cotas e preenchimento das cotas, né? Na verdade, é o seguinte. Tanto o SISU quanto o vestibular seguem da seguinte forma. Eu tenho todos os alunos concorrendo pela nova concorrência. Então, se um cara gabarita a prova do vestibular, provavelmente ele pode ser uma pessoa negra, pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa de baixa renda, mas com a nota dele ele vai acabar entrando na nova concorrência. Então, o que a gente olha primeiro? Onde que a nota dele se encaixa? Encaixou na ampla? Fica na ampla. A nota dele não encaixou na ampla, então vamos para a cota de negro. Encaixou no negro? Ok, fica aqui. Mas não encaixou na ampla, não encaixou no de negro, mas ele declarou pessoa com deficiência, então vamos encaixar na pessoa com deficiência. Então vai fazendo a distribuição dessa forma.
tanto o nosso vestibular quanto o SISU fazem assim. Então, por exemplo, se ele for deficiente, mas ele tem uma nota para entrar na ampla, ele libera a vaga dele de deficiente para outro deficiente e pega a vaga de ampla. Exatamente. Legal, muito bacana. Exatamente. E assim, você consegue oferecer hoje para a gente um número médio do acompanhamento de inscritos para cada setor? Até o presente momento, eu tinha, das outras não, porque como eles têm até dia 22 para enviar a documentação, então vocês podem ver que quem já fez inscrição e pediu, não deve ter resultado de nenhum ainda. Porque vai fechar o período e aí sim as análises vão começar a acontecer. Porque eles têm até dia 10 de setembro para pagar o boleto. Quem não conseguir isenção, né? Então, a partir dessa data, aí as análises vão começar. E aí eles vão receber os resultados. Inscrito, autodeclarado, eu só consigo 2 números de pessoa com deficiência por causa dos uploads. Está dando uma média de 70 inscrições. Isso sim, eu estou falando, né, no panorama geral dos cursos. Agora, das outras cotas, eu não consigo te falar. Entendi. Então, por exemplo, quem pediu isenção e ainda não teve, foi até uma pergunta que me fizeram, quem pediu isenção e ainda não teve nenhuma resposta, porque ela não saiu ainda, né? Não confirmou, não consolidou ainda a liberação, não, você realmente está isento. Isso, até o dia 22, na verdade, não vai ser a resposta de ninguém. É o período que você tem para enviar. Enviou, ok, tudo certo, aí continua aguardando, que aí nesse intervalo você vai receber notificação. Uma coisa importante que você falou dos chamados subsequentes, e a gente orienta isso para todo mundo, é que, gente, eu não fui aprovado na primeira chamada. E a pessoa desanima ali. Mas não deve desanimar, porque a primeira chamada, não sei como vai ficar no vestibular, tá, gente? Primeira vez. Mas no SISU, a experiência que a gente tem é o seguinte: muita gente que passa na primeira não faz matrícula. E acaba que o nosso grande montante de matrícula fica na lista de espera, na primeira chamada da lista de espera. Então, eu não passei na primeira chamada. Não desanima, continua acompanhando as inscrições, porque pode ser que ainda chegue no teu número. No SISU, eu acompanho todas as listas. No SISU, eu acho engraçado que a lista de corte da primeira chamada é altíssima. E aí depois vai chamando a subsequente, aí vão ficando mais dentro da realidade. Exatamente. De ingresso. Exatamente. Desse jeito. Muito legal. Isso é muito, muito interessante e eu vejo muita gente desistindo muito antes da situação. Pro vestibular, as chamadas vão ser chamadas, vão acontecer naturalmente, ou vai ter que acontecer igual o SISU, que você tem que declarar o interesse pela vaga? Não, naturalmente. Vai chamar naturalmente, a pessoa vai ser chamada por e-mail, por... Isso, a gente faz as conversões, ela deve acompanhar a página, e normalmente a partir da segunda, até na primeira a gente tem enviado e-mail para o pessoal, que foi uma forma que a gente consegue, porque hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, é difícil a gente ficar lembrando as coisas. Eu falo por mim mesmo, eu faço tanto de curso, e às vezes vem lá um e-mail para mim, matrícula no curso, inscrição, eu falei, nossa, é verdade, peraí, deixa eu fazer. Então o e-mail é uma forma de lembrar. Talvez o pessoal de hoje não está muito acostumado a ficar de olho no e-mail, né? Mas a gente pode até criar outras formas de comunicação, mas por enquanto, e-mail e página. Legal. Para encerrar, eu queria só fazer mais uma pergunta que é relacionada a relação candidato-vaga. Vocês tendem a soltar, após o fechamento de todas as inscrições, o deferimento de todos os candidatos ali, a relação candidato-vaga e, inclusive, para cada ação afirmativa? Então, a gente pretende soltar os números, né, para que igual a gente faz com os concursos públicos, a gente solta os números de quantos a gente tem concorrendo para cada modalidade, para que a pessoa já saiba, né, ali para a transparência para poder concorrer. Legal. Bom, eu queria te agradecer, Geraldo,
pela sua presença, pela sua disposição, por trazer tanto esclarecimento para a gente aqui. É muito orgulho trazer você aqui, saber que você participou da construção do cursinho desde lá do início. E espero de todo o coração que você esteja presente, não só como diretor do vestibular da Unifal para nos ajudar com orientações, mas até mesmo trazendo cursos e ministrações e até mesmo a gente escrever artigos juntos sobre a neurociência. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha trazido grandes esclarecimentos para vocês. Fique atento às datas, aos envios de documentos, e principalmente sobre a questão da isenção, que muitos me perguntaram. A isenção vai sair daqui uns dias e caso você não tenha conseguido, você terá até o dia 10 de setembro para fazer o acerto desse boleto. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço você, Geraldo. Venha mais vezes, é muito bom. Obrigado. Tudo de bom para você, viu? Vou estar aí, como o PT disse, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz com o convite de participar. Eu fiz parte da primeira formação aqui do Pro Unifal. E fico muito contente de estar sempre acompanhando, né? Muitos professores hoje são daquela época ainda, são amigos meus e estar aqui compartilhando com vocês essas dúvidas, tirando esses anseios que a gente tem para o vestibular é muito gratificante. Esse trabalho que faço e eu fico à disposição para as parcerias aí, viu? Muito obrigado. Pessoal, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.